trazer um pouco do lúdico, né, desse início da poesia, né, com as crianças, resgatando as brincadeiras do folclore, né, as parlendas, as adivinhas, as cantigas de roda, de niná, porque tudo isso é uma sensibilização para o poético, né, a brincadeira com as palavras. O que eu gosto é de fazer as pessoas se sensibilizarem, né, de brincarem com os poemas, de repetirem os poemas, de trazerem os poemas para o corpo. Eu tenho aqui o prazer de apresentar para vocês, né, a escritora Sônia Travassos, ela que vai conduzir essa oficina. E eu tenho certeza que vai ser um momento muito agradável, um momento gostoso de socialização e de bastante aprendizado para todas nós. Então, uma boa atividade para todos nós. Eu tô aqui. Som. Pede para ele ligar ali. Acho que não está ligado. Tá ligado, gente? Tá? Vocês estão me ouvindo? Estou achando baixo. Vocês estão ouvindo? Som. Foi? Tá melhor? Melhorou? Estão me ouvindo? Então, gente, bom dia, não, boa tarde, né? Que já é mais de meio-dia, né? Boa tarde, prazer estar aqui, né? Convite do Sistema Etapa, já participei de outras formações, outros eventos que eles organizaram, né? E como a Margarete falou, eu sou educadora, sou mestre em educação e sou escritora de livros infantis, livros para as crianças. E hoje a gente vai... o título da fala que eu vou fazer aqui não vai ser só uma fala, vai ser uma oficina, então a gente vai também se movimentar, por isso a gente pediu para vocês botarem os carrinhos para trás, né, para a gente poder, em alguns momentos, a gente vai levantar da cadeira e brincar um pouco, né, que eu estou chamando de poemas para brincar, e eu queria iniciar esse nosso encontro de hoje lendo um poema do José Paulo Paes, que está ali, né, quem quiser acompanhar pode acompanhar, do livro Poemas para Brincar. O título que eu dei para a oficina é o título de um livro muito conhecido de José Paulo Paes, que se chama Poemas para Brincar, e que tem um pouco a ver com aquilo que eu vou falar hoje aqui, esse primeiro momento com a poesia, desde a criança bem pequena, né, mesmo as do fundamental também, da poesia poder ser um momento de experimentar, de ouvir a voz, de recitar, de brincar com o corpo, né, essa iniciação à poesia pelo som, pelo ritmo, pelo corpo, né? Então, a gente vai falar sobre isso. José Paulo Paes faz muito isso nos poemas dele, inclusive. Então, eu quero começar lendo para vocês o poema Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam, como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então, eu começo aqui esse convite, né? Onde ele está trazendo essa ideia da brincadeira com as palavras. Para a criança, a palavra é uma brincadeira, é uma descoberta, quando ela descobre os sons, quando ela descobre o tamanho das palavras que são parecidos, isso provoca ritmo, né? Isso tudo é uma descoberta para a criança. Né? E assim, só para introduzir aqui a nossa fala, eu trouxe alguns trechinhos da Lígia Averbuch, que é uma autora que se dedica a estudar a poesia. Então, que ela fala que mais do que ensinar poesia, caberia antes discutir o termo ensinar. O caminho seria o de criar uma impregnação ou de uma sensibilização, aproximação ou leitura, do que propriamente do ensino. Nós estamos aqui entre educadores, né? Então, o que é ensinar a poesia? É isso, é trazer para a sensibilidade, é provocar essa sensibilidade, a imaginação, os sentimentos do leitor, né? E ela vai trabalhar muito bem isso, né? E uma coisa que ela vai falar é que a poesia, ela se apresenta de uma maneira diferente, né, da prosa, porque ela é a palavra brincando com a própria palavra. E aí eu trouxe aqui umas frases tiradas de trechos de poemas do Manuel de Barros, que é um poeta do Mato Grosso, né, em que ele fala: deixei uma árvore me amanhecer. Quando ele fala isso, ele está brincando com as palavras. Como assim, deixei uma árvore me amanhecer? Que imagens isso traz para a gente? Né? Ele está criando verbos onde não é verbo, mas para dizer alguma coisa. Né? Para encontrar o azul, eu uso pássaros.
Como assim? Que imagens isso traz para a gente? Ele tá jogando com a própria palavra, os significados que as palavras podem ter. As coisas muito claras me noturnam. Não existe o verbo noturnar, né? Até onde eu sei, não existe. Mas a gente compreende o que ele está querendo dizer quando ele fala sobre isso, né? Então, é a palavra, o trabalho da palavra sobre a própria palavra. O Manuel de Barros, ele fala que ele é o poeta da palavra, de justamente trabalhar com a própria palavra, mais do que exatamente o conteúdo, mas a palavra que quer dizer outra coisa, que pode se transformar em outra coisa, né? E agora, o que fazer com essa manhã desabrochada a pássaros? E é a que eu gosto mais ali, ó. No fim da tarde, nossa mãe aparecia nos fundos do quintal. Meus filhos, o dia já envelheceu. Entrem para dentro, né? Isso é muito próximo do pensamento da criança, né? Quando a gente fala que o dia envelheceu, está quase que concretizando o dia, né? Numa pessoa, personificando uma coisa que é abstrata, né? O dia, né? Mas quando você fala que envelheceu, você está colando em algo que é do humano, né, que passa pelo corpo, que passa pelo ser humano, né? Então ele faz muito isso, Manuel de Barros, né? E então a Lígia, ela vai falar, né, que trata-se mais de uma vivência, de uma aproximação ao meio poético, que a poesia, na verdade, não é para ser ensinada, mas vivida, né? Ela vai dizer que o ensino da poesia é, na verdade, o ensino da sua descoberta, quando a criança descobre que aquelas palavras estão dizendo alguma coisa para ela, que aquelas palavras estão fazendo ela sentir alguma coisa, para ela estar descobrindo alguma coisa, né? E é isso que é o poético, é isso que é, vamos dizer assim, uma experiência do poético, né? Que é um caminho da sensibilização. De novo, Manuel de Barros fala lá, poesia não é para descrever, é para descobrir, né? Se a gente fica explicando muito a poesia, a gente fecha o espaço da descoberta, né? Poesia é voar fora da asa. É uma definição que ele dá para a poesia. Como assim? Poesia é voar fora da asa, né? Isso pode remeter a muitas imagens. Se a gente for conversar aqui, cada um vai ter uma imagem diferente dessa frase poética do Manuel de Barros, né? E aqui que eu acho muito legal foi uma frase dita pelo filho dele, que está num dos livros dele, que diz assim, borboleta é uma cor que avoa. A criança erra na gramática, mas acerta na poesia. Eu acho isso lindo, né? Que isso foi dito por uma criança, quando o filho dele era criança, né? Então, borboleta é uma cor que avoa, lógico, avoa, está errado. Mas não é isso a borboleta? Não é uma cor? Ela é muito mais cor do que qualquer outra coisa que passa pela gente rapidamente. Então, poeticamente, nas palavras da criança, ele definiu a borboleta de uma maneira poética. Então, a poesia, ela se aproxima muito do pensamento da criança, que é um pensamento mais globalizante, como a gente vai ver. Não exatamente de compreender cada palavra, cada sequência, mas de sentir aquilo que o poema está dizendo, de uma maneira mais geral. Aí eu vou convidar vocês agora, o Manuel de Barros, ele fala assim, sou um caçador de achadouros da infância. Vou meio dementado e inchado as costas, cavar no meu quintal vestígios dos meninos que fomos. A iniciação à poesia se dá nas cantigas, desde as cantigas dos acalantos, as cantigas de niná, as parlendas, as brincadeiras que juntam palma com movimentos, né? O jogo verbal também dos trava-línguas, por exemplo, e muitas brincadeiras que fazem parte da infância, fizeram parte da infância de todos nós. Então, eu vou pedir para vocês deixarem essa tralha aí toda em cima da cadeira, um minutinho, pedir para vocês se levantarem, e eu vou pedir... Primeiro, a gente vai andar aqui rapidinho, aqui no meio, sem pisar nos livros, de preferência. E aí, eu vou pedir para vocês se juntarem, mas não amiguinho com amiguinha, não, tá bom? Tá bom? É rapidinho. Então, eu vou pedir para a gente andar assim. Pode andar, pode andar. Quando eu falar já... Pode mudar de lado, Sai de perto do amiguinho. Quando eu falar já, eu vou querer que vocês formem um grupo de 5. Já! Pega 5 pessoas. 5, falei 5. Se tiver sobrando, tudo bem. Pode... agora aí nesses grupinhos de 5, 4, 5, tudo bem, não tem problema, pode ser 6. Eu queria que vocês tentassem lembrar, assim, em pé mesmo,
não precisa ser todo mundo, mas algumas pessoas que puderem, lembrarem-se da infância, lá dos achadouros da infância, né? Lá da infância de vocês, alguma brincadeira que vocês faziam que envolva as palavras e o corpo, né? Palmas, giros, enfim, que a palavra esteja associada de alguma maneira ao corpo, ao ritmo, tá? Aí ensina para as outras rapidinho, tá? 5 minutos, 1, 2, 3 e já. Vamos lá. Não, pode fazer. Pode fazer mais um pouquinho. Quem lembrar, ensina para as outras rapidinho. Adoleta, todo mundo lembra desse adoleta. Todos os grupos lembraram? Cantigas de roda, rebola a bola, você diz que dá, né? Eita, o pessoal adorou essa adoleta, hein? Não precisa fazer inteiro, não. Vai lembrando de outros, tá? Senão demora muito. Quem lembrar de outro pode falar. Já deu para ver o adoleta aí. Ah, esse é legal. Esse eu brincava. Lá em cima do piano tinha um copo de veneno, quem bebeu morreu. Aí a pessoa vai saindo, né? Escravos de Jó, legal. Pronto, tá bom. Agora fica em pé mesmo, abre assim os grupinhos, fica em pé mesmo, se elas acabarem aqui. Eu vou pedir para cada grupo mostrar rapidinho um que lembrou, um deles, né? Porque a adoleta, todo mundo lembra, não mostra a adoleta não, que todos os grupos lembraram de adoleta. Pega outro que o grupo lembrou aí, mostra aqui pra gente. Vai lá, então vai, esse grupo aqui, 1, 2, 3 e... Já. Faz aí, para eles verem. Essa eu não conhecia. Legal. Vai, quem mais? Vai. Essa é para quem é novinha, né? Porque eu não vou fazer, não. Vamos lá, ótimo. Todo grupo. Vai lá. Vai lá, vamos ver aquele grupo. Aí a pessoa sai, é isso? Tem que tirar a mão. É que nem uma adoleta, né? Uma variação da adoleta. Eu não conhecia essa, legal. Vai. Quem vai? Tá, não tem problema. Faz só um pedacinho, só pra gente ver. Ótimo. Muito legal isso. Vai, meninas. Faz aquilo que vocês estão fazendo agora, no final. Fazer. Muito bem, palmas para vocês. Pode sentar, gente, um pouquinho.
Depois a gente vai levantar de novo, tá? Mas pode sentar agora um pouquinho. Volta pro lado da amiguinha agora. Da colega. Bom, gente, a gente vai passando nos grupos, né? E vai vendo, né, a alegria da lembrança, né? De vocês todas, né? Mesmo as mais novas, que talvez tenham sido criança, talvez não foram criança há menos tempo do que as mais velhas. Mas todas retomam, né? Voltam nesse momento da vida, né? Como uma coisa de alegria, de grupo, de rir. E todas vocês mostraram aqui brincadeiras que são da tradição oral, do folclore, né, que utilizam a palavra sempre com o ritmo ou com o corpo. Então, a gente vai falar que essas manifestações que são do folclore, elas são muito ricas, né, e elas são uma introdução, uma porta de entrada para a poesia, para o mundo da poesia, que vai trabalhar com o ritmo, com as rimas, com a sonoridade, com o duplo sentido das palavras, como a gente vai ver aqui agora em alguns exemplos que eu trouxe. Então, só para a gente ver ali, olha, eu coloquei assim, as brinquedos e brincadeiras cantadas do folclore, tradição oral, é a entrada nesse mundo da linguagem, nas palavras, descobrir as próprias palavras, das imagens que elas formam e dos sentidos que a gente vai construindo já a partir dessas imagens. A gente vai ver isso aqui. Então, sempre a palavra vai estar ligada ao corpo, ao ritmo, a uma brincadeira, como vocês viram. A palavra também vai estar ligada ao afeto, como a gente vai ver aqui nos acalantos, né? A palavra é ligada ao lúdico, ao sonoro, ao ritmo, né? Ao corporal, como vocês vieram aqui, né? Estamos lembrando aqui do grupo que fez o rebola, a bola. Uma coisa é falar rebola, a bola, outra coisa é falar rebola, a bola, é diferente. O corpo vai junto, a palavra pede quase que o corpo faça isso, né? O prazer de ouvir a própria língua, né? Como a gente vai ver na hora que eu falo dos trava-línguas, né? Essa repetição, esse som, as rimas também que acontecem. E, principalmente, a despreocupação com o sentido. Num primeiro momento, o mais importante na poesia não é exatamente a criança compreender cada palavra, o conteúdo daquele poema, mas sentir aquilo. Não sei se aconteceu com vocês, mas eu, quando era criança, eu cantava atirei o pau no gato, Dona Chica, admirou, cc, do berrou que o gato deu. Eu cantava assim, admirou, cc. E eu me lembro do espanto que eu tive, quando eu já tinha lá para os 10 anos, 11 talvez, quando eu entendi que admirou cc, não existia essa palavra, era admirou-se. Aí é que eu fui me dar conta, vamos dizer assim, do conteúdo, do que estava escrito ali. Mas isso nunca me impediu de brincar, de compartilhar o atirei o pau no gato com as demais crianças, né? Então, essa despreocupação com o significado, no primeiro momento, ela está presente nessas brincadeiras e vai estar presente em muitos poemas quando a gente quer fazer essa iniciação a essa questão mais afetiva, né? E é também a questão do corpo e da linguagem, né? O corpo, a linguagem, às vezes, para ser entendida, ela vem para o próprio corpo, né? Como eu falei, o negócio do rebola, a gente entende melhor o que é rebola quando a gente usa o corpo para rebolar, né? Assim é com outros conceitos. Então, por exemplo, assim, não posso esquecer também do meu filho falando que ele queria uma linguada do sorvete. Quando ele falou, me dá uma linguada do seu sorvete, não existe o verbo linguar, mas eu entendi. Por quê? Porque ele associou a língua ao ato de lamber, né? O verbo seria lamber. Mas eu compreendi. Por quê? Porque ele usou a palavra com o corpo, ele juntou no corpo o sentido da palavra, que para ele era muito mais óbvio que se chamasse linguar do que lamber, porque lambe é o quê? Lamber não é nada. É muito abstrato. Agora, linguar, não. Língua é concreto, ela sabe o que é a língua, né? Então, essa criança faz muito esses jogos, né? O dirige ao volante. Também, uma criança falou uma vez, não sei o que do dirige. O que é dirijo? Ali, ó, onde você dirige. Onde você dirige, ela é um objeto, né? Ela consegue concretizar dessa maneira. Então, olha só, algumas dessas manifestações do folclore, elas têm a ênfase no som, na sonoridade. Entre elas, a gente vai ter os brincos e os acalantos, que são brincadeiras que servem, por exemplo, para aquietar a criança ou para fazer parte da troca de afeto na hora de dormir ou na hora de comer, né? Ou do corpo, está muito próximo dos pais, né? Por exemplo, a palavra está exatamente associada ao corpo. Por exemplo, quem lembra daquela brincadeira? Janela, janelinha, porta, campainha. Né? Não é à toa, janela porque abre e fecha, né? Porta porque abre e fecha e é uma só, e é grande, né? E a campainha
Por que é o nariz? Porque aperta, né? Como a campainha de antigamente. Então, a palavra está diretamente associada ao corpo. E também ao afeto, porque quem é que faz isso? É a mãe, é o pai, é a avó, é a pessoa de maior proximidade, com a criança no seu colo. Né? Então, mesma coisa, palma, palminha, palminha de Guiné, para quando o papai vier, na hora de dar comida, né? Bate palma e, ao mesmo tempo, aí dá comida, né? Vai estar associando essa brincadeira. Ou aquele, ó, me dá a mão aqui. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Cadê o toicinho que estava aqui? Cadê o gato? Cadê o mato? Cadê o fogo? Cadê a água? Cadê o boi? Cadê o andando? Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. E que geralmente termina numa questão de afeto, as cosquinhas, ou o abraço, upa, upa, cavalinho, a criança cai, você não deixa cair, e segura, né? E os acalantos, a gente vai ver aqui, que é um momento de afeto. A gente pode dizer, mas que horror, né? Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Meu Deus, vou contar isso, a criança não vai dormir? Como é que ela dorme, então? Tem uma explicação. Ela dorme porque é um ritmo igual, os sons das palavras. Lembra que eu falei? A ênfase é sonora, o som que se repete, o balanço do corpo, isso tudo vai fazendo com que isso fique mais forte do que o significado das palavras mesmas do que está sendo dito ali. Então, vou convidar vocês para uma outra brincadeira. Vem cá, rapidinho. Olha, eu quero que a gente se junte assim, em roda, assim. Encosta um no outro aqui. Peraí, deixa eu botar meu negócio aqui. Encosta aqui um no outro, dá a mão assim, encosta bem ombro com ombro. Tem que encostar, senão não dá certo. Fecha um pouco assim. Encosta bem, tem que estar ombro com ombro. Agora eu vou pedir para vocês fecharem o olho. Tá? Não abre, respira. Não abre e não conversa. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Tutu, marambá, não venha mais cá, que a mãe da criança te manda matar. Chopapão de cima do telhado, deixa esse menino dormir sono sossegado. Chopapão de cima do telhado, deixa esse menino dormir sono sossegado. A gente abre o olho devagar. Qual a sensação? De sono? Oi? Bem zen, relaxado. Quem sentiu o corpo sem querer se mexer, assim, sem querer o corpo meio que fez um certo balanço? Né? Quer dizer, a gente adulto também abstraiu, vamos dizer assim, do conteúdo, do que estava sendo dito, e em detrimento de uma sonoridade que é forte e que tem afeto. Aqui a gente não vai botar ninguém no colo, mas isso, né? A gente está de mão dada, tal, a gente está sentindo o calor do outro, né? Que está pegando. Então, a palavra está entrando, a palavra poética já entrando na vida da criança pelo corpo e, principalmente, pelo afeto, né? Então, querem mais? Pode sentar. Querem mais, né? Olha, aí, a gente vai ter algumas... a gente vai ver que essas características... Oi? 30? Tá. A gente está vendo que essas características da sonoridade, tal, da repetição de sons, ela vai também aparecer na poesia autoral, na poesia de muitos autores que escreveram poesia para criança, que justamente vão retomar
essas questões do folclore, que elas vêm muito por conta do modernismo, né? O modernismo vai trazer uma outra forma de fazer poesia, e onde a ênfase sonora, em muitos casos, vai estar presente, mesmo na poesia do adulto. Eu posso dar aqui o exemplo do Café com Pão, Café com Pão, Café com Pão, Virgem Maria, que foi isso, o Maquinista, que é um poema do Manuel Bandeira, né? Então, essa ênfase sonora está presente na poesia modernista em diante, né? Então, eu trouxe aqui uma da Cecília Meirelles, que vocês devem conhecer. Eu queria que vocês ouvissem, eu vou ler, para vocês sentirem esse balanço que ela faz. Quase a mesma coisa que a gente fez na cantiga de Niná. As duas velhinhas. Duas velhinhas muito bonitas, Mariana e Marina. Estão sentadas na varanda, Marina e Mariana. Elas usam batas de fitas, Mariana e Marina, e penteados de trança, Marina e Mariana. Tomam chocolate as velhinhas, Mariana e Marina, em xícaras de porcelana, Marina e Mariana. E aí o poema é maior do que isso. E o tempo toda essa repetição e essa troca que ela faz de Marina, Mariana, Mariana e Marina, Marina, Mariana, Mariana, Marina. Isso vem na frente do que exatamente tudo do poema. O que você sente é esse encontro das duas. E você lendo, se vocês forem ler, você mesmo, quase sem querer, você vai fazendo isso com o corpo. Porque as palavras te levam a fazer isso. Marina, Mariana, porque são muito parecidas. Então, a gente vai ver que isso aparece em muitos outros poetas, não só na Cecília Meirelles. A gente fez a brincadeira do cadê, né? Que já é o cadê, que é o dedo mindinho, seu vizinho, que é um brinco, no momento em que ele toca na parte do corpo, e a palavra está associada. Então, dedo mindinho, porque é pequeno, fura-bolo, porque fura o bolo, mata-piolho, porque mata-piolho, né? Mas ele tem uma parte, né, que é uma parlenda também. A parlenda é também uma iniciação à vida cotidiana, social, às vezes traz ensinamentos também. Então, ou é uma corrente de ideias, uma ideia puxa a outra, que isso é mais importante do que se aquilo é possível ou não de acontecer. Então, né, vocês conhecem, cadê o toicinho que estava aqui? O gato comeu, cadê o gato? Foi para o mato, cadê o mato? Pegou fogo, cadê o fogo? A água apagou, cadê a água? O boi bebeu, cadê o boi? Foi amassar trigo, cadê o trigo? Galinha espalhou, e por aí vai, né? Aí a gente vai ver vários poetas que vão brincar com isso. Por exemplo, esse aqui é o Guto Lins, que ele criou a parlenda do cadê, e que ele faz, cadê o ratinho que estava aqui, ó? Vou virar para aí, tá? O gato comeu. Cadê o gato? O cachorro mordeu. Cadê o cachorro? O dono prendeu. Cadê o dono? Foi pescar. Cadê o peixe? A onça pegou. Mas cadê a onça? Foi para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A chuva apagou. Mas cadê a chuva? O boi bebeu. Cadê o boi? Está atrás da vaca. Então, ele vai trazendo, né, uma renovação, vamos dizer assim, da parlenda. Cadê o sapo? Foi para o brejo. Cadê o brejo? Engoliu... Não, cadê o brejo? Engoliu um sapo. Cadê o sapo? Virou príncipe. Cadê o príncipe? Foi para o trono. Mas cadê o trono? O pé quebrou. E cadê o pé? Pisou na bola. Mas cadê a bola? E aí ele vai brincando com essa corrente de ideias, que uma coisa vira outra, se transforma em outra, às vezes trazendo um duplo sentido, né? Porque quando ele fala que o pé pisou na bola, e depois ele fala que o pé é o pé da mesa, são pés diferentes aí. Né? Não é o mesmo pé. E a criança vai entrando nesse jogo, nessa brincadeira de que a palavra, às vezes, pode ser mais de uma coisa. Pode significar mais de uma coisa. E já traz isso na própria parlenda. E aí, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, ó, um pedacinho do poema do José Paulo Paes, que é desse livro aqui, ó. Cadê o livro? Sei lá, cadê o livro? Vou ler, então. Ele fala assim, nossa, que escuro, cadê a luz? Dedo apagou, cadê o dedo? Entrou no nariz, cadê o nariz? Dando um espirro, cadê o espirro? Ficou no lenço, cadê o lenço? Dentro do bolso. E por aí, ele vai seguindo com o poema dele, se baseando nessa parlenda do folclore. E aqui tem uma criação coletiva de crianças de primeiro ano, que as crianças entendem essa brincadeira e são capazes de ir criando, né? Fazendo uma ideia que puxa a outra, uma que vira a outra, e com isso elas vão criando imagens novas com as palavras, imagens que não são reais, elas só são reais por via da linguagem, por via da palavra. Por exemplo, olha lá, cadê a galinha que estava aqui? Foi para o ninho. Cadê o ninho? Virou massa de trigo. Cadê o trigo? Virou milho. Cadê o milho? Virou o mosquito da dengue. Cadê a dengue? Virou um ovo.
Cadê o ovo? Está voando e foi para as nuvens. Cadê a nuvem? Foi namorar. Cadê o namorado? Foi pegar onda na cabeça do tubarão, ou sumiu, ou virou uma chuva de ovos. Então, assim, a gente vê que as crianças vão brincando com as palavras, uma coisa que puxa a outra, crianças de 6 anos, meus alunos, na escola que eu trabalho, também no Rio, que eu também sou professora. Né? Mas quando ele fala lá, cadê o ovo? Está voando e foi para as nuvens, o ovo não voa, mas ele pode voar por meio da linguagem. É uma imagem que você só constrói por meio da palavra. Né? E é isso que a gente tem que, de alguma maneira, provocar nas crianças, para trabalhar com a poesia, é isso, é criar imagens. Né? Por exemplo, tem um poema do Sistema Etapa, que é bem legal, que eles vão, ele vai trazendo a história do dedo mindinho, só que trazendo outras coisas, renovando o poema, olha lá. Com dedos bem diferentes, cada qual com sua função, todos muito inteligentes, era uma vez a mão, está trazendo as rimas, o ritmo. O mínimo é galhofeiro, troça e brinca, que danado, graceja, pula, saltita. Eis um dedo agitado, vaidoso é o anular, ostenta um anel precioso. Todos vivem a cobiçar esse ornamento vistoso. Com o médio, muito cuidado, o grandalhão parece nervoso, mas não tem nada de malvado, é o generoso pai de todos. E aí ele vai brincando com esse furabolo, com esse mata-piolho, trazendo outras imagens, novas imagens, que é muito legal de vocês poderem estar usando, né? Por exemplo, quem estiver com o Sistema Etapa, trabalhando e trazendo folclore, trazendo atualizações. Então, como eu falei, as parlendas são esses instrumentos assim, iniciatórios da vida grupal. Por exemplo, aprender a contar. Quem sabe? 1, 2, feijão com arroz. Quem sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou então, quem cochicha, o rabo espicha, come pão com lagartixa. Quem escuta? O rabo encurta. Então, que são brincadeiras sonoras, rimadas, ritmadas, que estão associadas a algum aprendizado simples do social, né? Que já passa pelo social. Então, tem a presença de ritmos e rimas, ou de escolher, como vocês fizeram aqui, unido, unité, a gente não fez, mas a doleta, vocês fizeram outros, que são brincadeiras de escolha, né? Então, que está associada a essa vida já grupal. Né? Então, a palavra associada a isso. E a lenga-lenga é uma variante da parlenda, que são aquelas brincadeiras que não terminam nunca, tipo a velha fiar, vocês conhecem? Tem da moça também. Estava velho em seu lugar, veio a mosca chatear, a mosca na velha, a velha fiar. Estava a mosca em seu lugar, veio a barata chatear, a barata na mosca, a mosca na velha, a velha fiar. E aí vai ficando comprido. Você tem várias atualizações do folclore que brincam com isso, né? Ou aquela outra também. Eram 9 irmãs numa casa, uma foi comprar biscoito, deu tango mango nela, e das 9 ficaram 8. Está aprendendo a contar e vai trazendo imagens cômicas, muitas vezes, né? Situações inesperadas também. Então, ele vai trabalhando com isso, e porque são grandes, são lenga-lengas, elas vão aumentando. A gente vai ver que alguns poetas fazem isso também com a sua poesia. Muitas vezes tem música, melodia, e outras vezes é só o ritmo e a falação daquela parlenda. A gente vai ver aqui, ó. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Quem sabe essa? Isso, ela traz essa comicidade, ela traz imagens absurdas, vamos dizer assim. Não, mas não é isso que importa, é que uma palavra puxou a outra. É pé de cachimbo ou é pé de cachimbo? Não interessa, porque é uma coisa puxa a outra, e foi a rima que puxou aí. Né? Aí, por exemplo, a gente tem aqui tipo uma lenga-lenga, uma parlenda do Rato Rock, que é desse autor aqui, ó, Sérgio Caparelli. Vocês conhecem esse livro aqui? Boi da Cara Preta? Livro antiquíssimo, mas ele é muito legal, porque ele brinca com esse ritmo sempre igual, e, de certa maneira, fazendo algum tipo de ensinamento sobre o rato, né, vamos dizer lá. O rato rock, rói o queijo, rock, rói a cama, rock, o pé da mesa, rock, rói o pão, rock, o coração, rock, de Tereza, rock, rói o choro, rock, da criança, rock. E aí ele vai, até que no final ele fala, rói a rua, rock, rói o beijo, rock, rói a lua, rock.
Então, ele está trazendo aquele ritmo repetido, e o que importa aqui é o rock rock, é falar o rock rock na hora certa. Você começa a contar isso para as crianças, no terceiro verso elas já sabem que vai ter o rock rock, e elas vão acompanhar essa leitura, né? Mesmo que elas não saibam ler. Ler nesse sentido, de acompanhar, né? Aí, aqui é uma criação também de crianças, em cima do 1, 2, feijão com arroz, só que elas fizeram ao contrário. Botaram lá, 10, 9, ninguém se move. 8, 7, comi chiclete. 6, 5, perdi meu brinco. 4, 3, aprendi japonês. 2, 1, soltei um pum. Então, assim, vão descobrindo também as rimas, né? Ao mesmo tempo, em relação à parlenda, é a contagem ao contrário, né? Tem essa brincadeira aí. Né? A gente tem várias outras brincadeiras do folclore, por exemplo, a Tatiana Belin, que vai trazer nesse livro aqui, ó. Em vez de ser eram 9 irmãs de uma casa, ela vai fazer, eram 10 sacizinhos, um ficou imóvel, nunca mais se moveu e sobraram 9. E aí ela vai fazendo, trazendo o saci. Aqui no Sistema Etapa, a gente tem 2 adaptações que se aproximam da parlenda, da lenga-lenga, por exemplo, a Dona Aranha, né? Que é uma adaptação mesmo da Dona Aranha subindo pela parede. E olha como ficou legal. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo. E a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Eu escrevi errado ali. E nunca está contente. Né? Então, você pode ir... É aquela lenga-lenga, aquela que vai aumentando, pode ir aumentando. E aqui também, que é uma ideia que puxa a outra. Olha lá. A galinha pintadinha. Aí puxou a ideia do galo. E o galo carijó. A galinha veste saia e o galo paletó. Então, uma ideia vai levando a outra e vai trazendo o ritmo da parlenda e criando novas imagens. Então, por exemplo, o doutor era o peru, a enfermeira era o urubu e a agulha da injeção era a pena de um pavão. Quer dizer, ele vai associando as palavras, as imagens, né, dos bichos e mantendo esse ritmo que é muito legal de você dizer, falar, repetir, né? Esse também é bem legal, que é o Tatu Cava um Buraco, desse livro também, que também é uma lenga-lenga, porque ele é em quadras, rima a segunda com a quarta, mas ele vai trazer a lenga-lenga porque ele pode ser sempre aumentado. Por exemplo, ele começa assim, o tatu cava um buraco à procura de uma lebre. Quando sai para se coçar, já está em Porto Alegre. O tatu cava um buraco e fura a terra com gana. Quando sai para respirar, já está em Copacabana. O tatu cava um buraco dia e noite, noite e dia. Quando sai para descansar, já está na Bahia. E aí ele vai chegando em lugares absurdos, na Lua, na China, no Polo Norte. E as crianças sempre querem fazer outras. Aí olha alguma que elas fizeram aqui. O tatu cava um buraco para tentar achar a China. Quando sai para respirar, chegou na Argentina. O tatu cava um buraco à procura de um repórter. Quando sai para descansar, já está no castelo do Harry Potter. O tatu cava um buraco, essa é muito engraçada, porque eles queriam rimar com Beatles. Porque o Paul McCartney estava no Rio naquela época. Eles queriam rimar com os Beatles. E quando vai rimar com os Beatles, era difícil arrumar uma rima para Beatles, né? Eu mesmo não lembrava de nada para ajudar as crianças. Aí até que uma criança falou, gritos. Que não é exatamente, mas chega perto. Ela fala, o tatu cava um buraco dando um monte de gritos. Quando sai para beber água, já está no show dos Beatles. Então, eles vão descobrindo essa sonoridade que é parecida, que uma coisa que pode ser associada à outra, pelo som. É a ênfase no sonoro, como eu disse antes, que é mais importante para a criança se apropriar do texto poético num primeiro momento, do que outras questões que a gente já vai ver aqui, mas que são importantes também. Em cima também do Hoje é Domingo, Pé de Cachimbo, uma vez era segunda-feira. Também não lembrava de nenhuma rima para ajudar as crianças, até que uma criança lembrou. E ela fez lá, hoje é segunda, arranhei minha bunda. Quando ela falou isso na turma, foi aquela risada. Porque naquele momento, ela percebeu que as duas palavras tão diferentes, segunda e bunda, tinham coisas em comum. O som. O som as aproximava. Né? Não era o significado, elas têm significados completamente diferentes, mas o som as aproximou nessa hora e criou uma nova imagem. Aí ele vai, hoje é segunda, arranhei minha bunda, no arame farpado, onde está meu namorado. Que dia mais azarado? Será que foi tramado ou será que foi rimado? E assim eles vão. Essa, por exemplo, é muito legal. Aqui já é a turma de segundo ano. Hoje é sexta, ganhei uma cesta. Vai brincar com a duplo sentido da palavra. Hoje é sexta, ganhei uma cesta. É outra cesta essa. A cesta de palha, está perto da toalha. A toalha é bordada, de tabuada. A tabuada é difícil,
parece um edifício. Então, quando você edifício, escreve diferente, edifício é uma palavra só. Mas, sonoramente, elas são parecidas. A gente tem um poema aqui do Sistema Etapa que tem também uma brincadeira, que é o quando faz mais, depois eu acho ele aqui para mostrar para vocês. Do D+, é muito legal também. Que eles vão brincando. Aí a gente vai ter as cantigas de roda e as quadras populares, né? Então, as cantigas de roda, como a gente falou aqui, são os movimentos simétricos, né? Às vezes, elas têm dentro delas quadras populares, né? Então, eu vou convidar vocês aqui para brincar um pouquinho comigo mais uma vez. Mais uma vez aqui. Vamos lá. 40? 40? Tá. Então, estou no meu horário, tá certo. Espera aí, vamos lá. Dá a mão aí, rapidinho. Vamos ver quem é da minha época, que vai lembrar, né? Vamos lá. Olha só, a gente vai fazer uma brincadeira de entrar na roda, mas não pisa no livro, não, por favor. Tá bom? Vamos lá. Aí eu entrei na roda, dança, eu entrei na roda, dança, eu não sei dança. Roda, 7, 7, são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namorados e só faço carotinho. Aí eu entrei na roda, dança, eu não sei dança. Vamos outra cantiga. Quem sabe uma? Quem lembra de uma? Quem sabe aquela, ó? Eu fui à Espanha. Vocês vão lembrar, buscar... Vai, roda. Eu fui à Espanha buscar o meu chapéu azul e branco da cor daquele. Se me imita. Olha palma, palma, palma. Olha pé, pé, pé. Olha roda, roda, roda. Caranguejo, peixe é. Caranguejo não é peixe. Caranguejo, peixe é. Caranguejo só é peixe lá no fundo da maré. Samba crioula que veio da Bahia, pega na criança e joga na bacia. A bacia é de ouro, areada com sabão, depois de areada enxuga com roupão. O roupão é de seda, camisinha de filó, roupinha de veludo para quem fica vovó. Aí tem que fazer, a benção vovó, a benção vovó, a benção vovó. E aí a gente vai brincando, né? A gente vai brincando. Algumas trazem versos também. Aquela famosa, vamos lá, dá uma que essa todo mundo sabe. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinha era pouco e se acabou. Por isso, dona... Vai você. Vai lá pro meio da roda. Deixa eu ver o nome. Dona Fernanda, entre dentro dessa roda. Diga um verso bem bonito. Diga adeus e vá-se embora. Fala um verso. É batatinha quando nasce. Pelo chão. A menina, quando dorme, põe a mão no coração. Então, as cantigas, a gente vê que a gente tem essa questão da motricidade, né? E ela também é uma iniciação ao grupo, porque se você não sabe fazer o gesto, você não pode brincar da cantiga de roda, porque você erra, você atrapalha a cantiga. Então, é a questão do grupo também. E algumas, como Ciranda Cirandinha e muitas outras, elas trazem os versos, as quadras, né? As quadras populares, elas também muitas vezes tratam do tema do amor, tipo, 7, 7 são 14, com mais 7, 21, tenho 7 namorados, mas não gosto de nenhum, mas só posso casar com um. Né? Então, as quadras, elas trazem outros temas também, mas é bem comum nas quadras você ter uma iniciação que não é da vida da criança. Está falando de um mundo que é do adulto, pensando que as cantigas são... as quadras são muito antigas. Quer ver? Senta aí que vocês vão ver um negócio aqui. Rapidinho, antes de eu mostrar ali... Olha só, as quadras populares, elas já trazem um pouco do significado, né? Diferente de outras, onde a ênfase é mais sonora, nas quadras tem uma historinha que é contada ali, na quadra popular, né? E muitas vezes ela está trazendo, como eu disse, temas que são, às vezes, até uma iniciação a um outro mundo adulto. O que eu fiz com as quadras? Eu cortei elas ao meio.
As quadras são sempre 4 versos, o segundo sempre vai rimar com o quarto. O que eu fiz? Cortei as quadras ao meio. Vou distribuir para vocês, a gente vai ter que achar o par da quadra pela rima, mas pelo sentido também, que pode rimar e não fazer sentido. Dessa vez tem que fazer sentido, porque é a quadra. Tira uma aqui. Pode tirar, qualquer uma. Não vai dar para todo mundo, mas dá para vários. Vai. Vai lá. Vocês podem ter pego ou o começo, vocês vão assistir, não tem problema. Ou o começo ou o final. Vocês estão com o começo da quadra ou com o final. Quem acha que está com o começo de alguma quadra? Então lê. Agora os outros têm que prestar atenção para ver quem é que está com a continuação do dela. Vai. Eu te vi, tu me viste. Tu me amaste e eu te amei. Quem está com a continuação? Tem que rimar com amei. Não. Tem que rimar com... Lê de novo. Eu te vi e tu me viste. Tu me amaste e eu te amei. Qual de nós amou primeiro? Nem tu sabes, nem eu sei. Isso. Entenderam? Vamos lá, outra pessoa. Lê a sua, pode ler a sua. Olha lá, vai lá. Entendeu? Isso aí, vai. Vai ler a sua, que é engraçado. Meu amor me deu um fora pensando que eu ia chorar. No braço de minha... Vocês viram que elas têm a ver com essa questão do romance. Então, resgata essa coisa das cantigas de amor, de amigos, lá da Idade Média. Vamos lá, outra pessoa. Sonhei que vi a saudade abraçada com a esperança. Isso. O dela é o começo e o seu seria a continuação. Outra pessoa. Isso. Tem mais alguém? Quem não falou ainda? Vai. Marcha, marcha, meu cavalo, vamos ver a namorada. E rimou de novo. Todo mundo falou? Não? Isso. Vai. Quem tá? Quem tá conhece? Menina, minha menina, põe a mão nas sobrancelhas, que do céu estão caindo rosas brancas e vermelhas. Então, assim, as quadras, elas vão trazer, às vezes, alguns ensinamentos, às vezes falando de coisas de amor também, né, como a gente viu. Já vou recolher esse daí. Até botei algumas ali, né? E a gente vai ver que alguns poetas também vão recriar, né? Olha aqui, vocês conhecem esse poema do Zé Paulo Paz? Ele vai brincar com uma cantiga de roda, que é a... Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Ele vai pegar essa estrutura e vai criar um poema. Olha lá. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não para automóvel matar gente, mas para criança brincar. Se essa mata fosse minha, eu não deixava poluir. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se esse mundo fosse meu, tinha outras partes, né? Eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. O poema é um pouquinho maior, que eu reduzi um pouco para caber no PowerPoint. Então, aqui ele traz a estrutura, ele resgata, faz a referência à cantiga de roda, traz a estrutura da quadra, mas traz um outro tema para dialogar com isso, né? Os trava-línguas é aquela brincadeira sonora, né? Um tigre, 2 tigres, 3 tigres. Quem conhece algum trava-língua? Quem conhece algum trava-língua? O rato roeu a roupa do rei do Loma. Quem conhece outro? Peito do pé do Pedro Preto. Conhecem? Pinto-pio. Como é que é o pinto-pio? A pipa-pinga. Hã?
Quem conhece? No ninho de mafagafo, 6 mafagafinhos há. Quem os de mafagafizar, bom de mafagafizador será. Então, essa é a brincadeira sonora também, que não faz sentido nenhum isso. Né? Mas não é para fazer sentido. É para brincar de falar. É para isso que serve o trava-língua, né? E a gente vai ver alguns autores que vão brincar. A Cecília Meirelles de novo. Na chácara do Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Quando chove muito, o Chico brinca de barco, eu pulei ali. Porque a chácara vira charco. Quando não chove nada, Chico trabalha com a enxada. E logo se machuca e fica de mão inchada. E aí a Cecília vai trabalhar em cima dessa sonoridade do xi, xá, chu, né? E vai estar resgatando os trava-línguas, né? Não, é maior o poema, ele está no Cecília Meirelles, no Isto Aquilo. E as adivinhas é interessante também, porque ela vai brincar com analogias, com duplo sentido das palavras, né? Por exemplo, come o mundo feito um ogro, desata que nem peão, diz que é cabeça de vento, gosta de armar confusão. Quem é? Está trabalhando com analogias, com comparações, né? Ó, come o mundo feito um ogro, desata que nem peão, diz que é cabeça de vento, gosta de armar confusão. Quem é? Quê? Furacão. É o furacão, ó. O que é inteiro e tem nome de pedaço? Quê? Fala. O que é inteiro, mas tem nome de pedaço? Meia. Meia. É inteira, meia do pé, mas tem nome de pedaço. Meia, uma parte só, né? Então, você está entrando no mundo da palavra que pode ter 2 sentidos, 2 significados, né? O Guto Lins vai brincar com isso também, não eram 3 irmãos, que ele fala, eram 3 irmãos, conta 1, conta 2, conta... Uma hora? Conta 1, conta 2, conta outra vez. Conta 1, casou e mudou. Conta 2, sumiu, deu no pé. Quem ficou? Quem ficou? Eram 3 irmãos. Conta 1, conta 2, conta outra 3. Conta outra vez. Conta 1, casou e mudou. Conta 2, sumiu, deu no pé. Quem ficou? Quem ficou? Quer dizer, aí aqui ela está juntando 2 palavras. Quando a criança descobre isso, é uma grande graça, né, para ela perceber isso, né? O José Paulo Paz vai brincar com isso também. Ó. Se você for detetive, descubra por mim que ladrão roubou o cofre do banco do jardim e que padre disse amém para o amendoim. Está juntando a palavra amém, está dentro de amendoim. Se você for detetive, um último lembrete. Onde foi que esconderam as mangas do colete? E quem matou os piolhos da cabeça do alfinete? Né? Então, está brincando com esse duplo sentido. Às vezes é duplo sentido, às vezes é analogias, né, que as palavras fazem. E aí a gente vai entrar agora nessa última parte da oficina, que já passou 1 hora, é isso mesmo? A gente vai entrar agora na última parte da oficina, em que a gente vai trazer assim, algumas características. Então, a gente trabalhou um pouco a oralidade, né, com as manifestações que fazem parte da cultura popular, do folclore, e que os autores resgatam na hora de escrever sua poesia, por essa questão que eu falei também, do modernismo ter introduzido, né, no mundo poético, a questão da valorização da sonoridade, dos ritmos, das rimas, tal, e outras características que também são do poético, né? Então, a primeira coisa é que poesia, a gente chama poesia e poema, tudo é a mesma coisa, né? A gente fala assim, mas, na verdade, a poesia é um estado, né, da descoberta, que pode ser tanto por via de um poema, como por via de uma narrativa. Né? Ela fala lá, encontra-se poesia em uma passagem narrativa, em uma cena de um filme, em uma escultura ou em uma pintura. O termo poesia extrapola as fronteiras do poema para designar não só a capacidade criadora, mas também para nomear um momento estético, experimentado pelo receptor, né, diante daquela obra de arte. Então, na verdade, quando a gente fala de poesia, a gente está falando de poemas, que a gente está trabalhando com as crianças, são poemas. Eles podem ter poesia dentro deles ou não. Né? Trouxe poema do Drummond, que eu acho lindo, que ele fala: gastei 1 hora pensando num verso, que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia desse momento inunda a minha vida inteira. Então, acho que ele está falando exatamente disso, desse poético que está nos poemas, mas também está em outras coisas, né? Em situações da nossa vida, né? Então, os poemas são diferentes da prosa, né? Porque a prosa, as narrativas, elas são lógicas, né? Elas têm começo, meio e fim. O leitor tem que galgar palavra por palavra
para poder chegar ao entendimento. Já no poema é diferente. O poema é escrito em versos, a palavra está mais no espaço. O espaço faz parte também. Tanto é que se abrir o poema, você já sabe que aquilo é um poema, porque a estrutura dele na página é diferente do que a prosa, a narrativa, que está ocupando a página inteira. Né? Então, olha lá, Vida de Sapo, Zé Paulo Paz. É assim que o poema está no livro. O sapo cai num buraco e sai, mas no outro buraco cai. O sapo cai num buraco e sai, mas no outro buraco cai. É um buraco a vida do sapo. A vida do sapo é um buraco. Buraco para cá, buraco para lá. Tanto buraco, enche o sapo. Então, assim, espacialmente na folha, olha lá como é que ele faz. Né? Tem espaços, a linha cai, né? A palavra que cai, ela também cai. Então, deixa esses espaços, espacialmente, fora os espaços que não são concretos, né? Que são espaços internos que o poema também vai deixando, né? Mas eu trouxe aqui como exemplo. Então, algumas características da linguagem poética, né? Além das que a gente viu, de ritmo, de rima, de musicalidade, de sonoridade, tem outras questões importantes, né? A poesia ela é mais econômica, ela é mais condensada, ela usa menos palavras do que a prosa, do que a narrativa, para dizer o que ela veio a dizer, para dizer o que ela quer dizer, né? Então, ela é caracterizada por uma incompletude, né? Ela apresenta flashes, recortes do elemento que ela quer apresentar. E quem completa esses flashes, esses vazios que ela vai deixando, é o leitor, com a sua história de vida, com a sua história de mundo, com as suas imagens, ele vai completar aquele poema. Por exemplo, o poema do Manuel Bandeira. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. A gente não sabe o que ele bebeu, onde ele bebeu, com quem ele bebeu. A gente não sabe isso, o poema não diz isso para a gente. Né? A gente vai completar isso, que lugar é esse? Como que ele chegou lá? Como é que estava essa noite? Tinha lua, não tinha lua? O poema não está dizendo isso. Então, ele está deixando espaços abertos. E é você que vai completar isso, né? Com a tua experiência de vida. E a criança também faz isso. Esse poema eu acho que é bem legal para caracterizar essa questão da incompletude. Então, vou ler para vocês, que eu adoro esse poema. É do Sérgio Caparelli. Ele diz assim, ó, o ônibus roncava na subida, e como era difícil o amor de Mariana, de blusa jeans apertado. A viagem nem tinha começado, e eu ali, em meio ao vozerio, cantava, batucando nos bancos, e a professora pedia um pouco de silêncio, pelo amor de Deus, vou ficar surda. E a turma batucava e batucava, e batucava no meu peito, um coração pedindo estrada. E tu, nem te ligo, conversavas com Luísa, ajeitando uma rosa branca nos teus cabelos lisos. Ô, Mariana, vê se me vê, pô, estou aqui, louco de você. E me calava, ouvindo o ônibus cheio de amor pela estrada, que diante dele se torcia machucada. Então, a gente vê, assim, os inúmeros espaços em branco que tem aqui, nesse recorte que ele deu. Né? A gente não sabe muito dessa Luísa dele. A gente sabe algumas coisas, que ela tem uma rosa branca, que ela está usando jeans assim. Você não sabe muito mais do que isso, né? E esse barulho, que excursão é essa? Cada um aqui tem uma experiência de excursão escolar. Na hora que o poema projeta lá isso, cada um vai ler isso de uma maneira. Vai ler da maneira que ele pode ler, que ele vai completar esse vazio que o poema diz. Isso é uma característica muito importante da poesia. A incompletude, os espaços em branco. Né? Se a poesia fica preocupada em explicar tudo direitinho, ela perde um pouco o poético dela. Né? A poesia mais aberta, ela abre para diferentes interpretações que o leitor vai poder dar, preencher. Esse poema mostra bem isso, né? Fora o jogo de palavras que ele faz, né? A professora pediu um pouco de silêncio, pelo amor de Deus, vou ficar surda, e a turma batucava, e batucava, e batucava no meu peito um coração pedindo estrada. São dois batucar diferentes, né? O batucar do banco, o batucar interno dele, né? O que é esse batucar interno desse personagem que gosta da menina, que não olha para ele? Como é que é esse batucar? É rápido, é lento, é sofrido? Quem vai preencher isso é o leitor, né? A poesia também trabalha mais com a emoção, né? Às vezes não é cada palavra quer dizer alguma coisa, mas o sentido geral do poema. A criança ela tem uma visão mais globalizante das coisas, né? Então, por exemplo, quando você traz lá o Mário Quintana,
Medo da nuvem, medo, medo. Medo da nuvem que vai crescendo, que vai se abrindo, que não se sabe, que vai saindo. Medo da nuvem, nuvem, nuvem. Medo do vento, medo, medo. Medo do vento que vai ventando, que vai falando, que não se sabe, que vai dizendo. Medo do vento, vento, vento. Medo do gesto mudo. Medo da fala surda, que vai movendo, que vai dizendo, que não se sabe, que bem se sabe, que tudo é nuvem, que tudo é vento. Nuvem e vento, vento, vento. Se você for falar por palavra, o que é isso? Né? O que isso traz para o leitor? Né? É o medo, é a angústia, é uma visão mais globalizante, que os poemas também têm como característica, é mais emocional nesse sentido do que a prosa. Né? A poesia também trabalha com imagens, com símbolos. Né? Vou pular essa parte aqui, para dar tempo da gente fazer o final aqui. Né? E outras características, por exemplo, as metáforas. Né? Tá acabando, né? Então, vou acabar. Vou fazer rapidinho aqui algumas características. As metáforas, né, são muito importantes. A gente já vai entrando no universo das metáforas aos pouquinhos com as crianças. Nem vou ler esse, vou ler um outro aqui, que a gente aqui trabalha mais com criança. Vocês também, acredito. Por exemplo, vou pegar aqui um poema do Cláudio Tebas, que a gente vai falar, mas criança não entende. Não entende metáfora. Depende. Entende sim. Depende do poema, depende de como você leva aquele poema, depende de como você provoca a criança. Né? Então, vou ler uma aqui do Cláudio Tebas. Vou ter que pôr o óculos, porque senão eu não enxergo. Olha que legal esse poema. Diz assim. Sono pesado. Toco o despertador e meu pai vem me chamar. Levanta, filho, levanta, está na hora de acordar. Uma coisa, no entanto, impede que eu me levante. Sentado nas minhas costas, há um enorme elefante. Ele tem essa mania, todo dia vem aqui, senta em cima de mim e começa a ler gibi. O sono que estava bom fica ainda mais pesado. Como eu posso levantar com o bichão aí sentado? O meu pai não vê o bicho, deve estar ruim da vista. Podia me deixar dormindo enquanto ia ao oculista? Espera um pouco, papai, não precisa ser agora. Daqui a 5 minutos, o elefante vai embora. Mas meu pai insiste tanto que eu levanto carrancudo. Vou para a escola, que remédio, com bicho nas costas e tudo. Então, aqui é uma iniciação, a imagem metafórica, quando ele traz o elefante no lugar do sono pesado, né? Para falar do sono pesado. Né? Ele traz uma imagem que a criança conhece, que é o elefante, que é pesado, e para, no trabalho com a linguagem, está abrindo a possibilidade da criança ir entendendo a metáfora. Claro que você vai ter outros autores que vão trabalhar de maneira mais aberta, como a Rosiana Murray, que é uma autora que eu indico, Cláudio Tebas. Menina apaixonada oferece um coração cheio de vento, onde quem quiser pode soprar 3 sementes de sonho. O coração da menina ilumina as noites escuras como se fosse um farol. É um coração como todos os outros. Às vezes diz sim, às vezes diz não. Às vezes diz sim, às vezes diz não. E tem sempre uma enorme fome de sol. Então, ela está trabalhando metaforicamente com uma série de coisas, né? Quando ela fala, principalmente, tem uma enorme fome de sol, a palavra sol, ela pode significar muitas coisas. Né? É uma metáfora do quê? Uma metáfora de luz, fome de sol, de aventura, de desejo, de quê? O que é fome de sol? Né? Então, isso é uma metáfora que ela está fazendo. E isso está nos textos poéticos para a criança, desde que ela é pequena. Né? A gente vai vendo isso aos poucos. Desde as parlendas, quando ela fala do ovo namorando com a nuvem, né? Ela está criando imagens. Então, é isso. A metáfora é isso. A gente tem o ritmo, musicalidade, sonoridade, que a gente já viu bastante, e que os poetas vão resgatar. Lá o Manuel Bandeira, na Onda, o José Paulo Paz, em Valsinha. É tão fácil dançar uma valsa, rapaz, pezinho para frente, pezinho para trás. Para dançar uma valsa, é preciso só 2, o sol com a lua, feijão com arroz. Eu estou quase dançando. Eu canto, isso é igualzinho a parlenda que a gente viu. Você lê e você já está praticamente dançando, porque a maneira como ele brinca com as palavras e o tamanho das palavras faz você sentir a dança, no caso aqui, né? A valsa. As aliterações são importantes também. Se aproxima um pouco dos trava-línguas, porque tem a repetição das consoantes, né? Então, por exemplo, colar de coralina, da Cecília Meirelles. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore o colo de cal, torna corada menina.
E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. É até difícil de ler, pela repetição. Então, as aliterações também estão presentes em muitos poemas. As rimas a gente já falou bastante, que é importante pensar que as rimas também tem que trazer uma surpresa, né? Porque rimar coisa fácil não tem graça, a rima tem que trazer uma surpresa. Olha lá, Gato da China, que é muito legal. Zé Paulo Paz também. Era uma vez, ele começa com as rimas bem fáceis. Era uma vez um gato chinês, que morava em Xangai, sem mãe e sem pai, que sorria amarelo para o rio amarelo, com seus olhos puxados, um para cada lado. Era um gato mais preto que tinta nanquim, de bigodes compridos, feito mandarim, que quando espirrava só fazia xim. Era um gato esquisito, comia com palitos, e quando tinha fome miava mingau, mas lambia o mingau com sua língua de pau. Não era um bicho mau, esse gato chinês. Era até legal. Quer que eu conte outra vez? Então, ele surpreende com algumas rimas quando ele coloca o mingau, a língua de pau. Você não está esperando isso no poema. E ele vem com aquilo para rimar. Né? Então, ele surpreende o leitor. Né? As crianças adoram fazer isso. A gente vai ter também as surpresas, né? Que os poemas trazem. Assim, no final, ele traz uma coisa que você não está esperando. Tipo, planeta perdido. Para que lado fica o planeta perdido? Dobre à direita, siga a galáxia dentro, até a última estrela. Ainda não é aí. Siga mais 7 planetas e depois vire à esquerda. Quando disser, ih, tô perdido, achou. É muito legal esse do Ricardo Silvestrin, desse livro aqui, que é muito interessante, né? A gente vai ver aqui no sistema de etapa, a gente tem uma muito legal, que é o Jeremias, que ele vai falar, ó, o jacaré Jeremias pediu ajuda à jiboia para poder arranjar um delicioso jantar. A jiboia, escapando, rápida e desajeitada, teve medo de ser ela a comida desejada. Então, ele está trazendo a surpresa da situação. Né? Então, assim, isso surpreende o leitor, aonde que vai dar esse poema. Né? As brincadeiras com as palavras, que a gente já viu um pouco aqui, que duplo sentido, né? Que às vezes pode ter que os poetas se apropriam disso, como o eco. Vocês conhecem esse poema, né? O eco? A menina pergunta ao eco onde ele se esconde, mas o eco só responde, onde? Onde? O menino também lhe pede, eco, vem passear comigo, mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer, migo, migo. Então, a brincadeira com a palavra. A gente vai ter vários aqui que vão brincar com a palavra. Eu trouxe algumas experiências com as crianças, de paródias e tal. E aí, esse final aqui... Peraí, não é isso que eu quero mostrar, não. Isso é uma paródia, vou só ler esse daqui para terminar, que a gente fez a partir de um poema. É possível a gente trabalhar com poemas do Drummond, do Fernando Pessoa, aliados aos poemas infantis, aos poemas que estão também no Cinema Etapa, que tem uns muito legais, e de todos esses poetas que eu trouxe aqui, a gente também tem coletâneas, que são poemas do Drummond, do Fernando Pessoa, do Manuel Bandeira, que são autores que, na sua escrita, na sua criação, trazem elementos que se relacionam muito bem com as crianças. Sonoridade, ritmo, imagens, temas. Né? Então, esse aí é do Drummond, cidadezinha qualquer. Casas entre laranjeiras, mulheres entre laranjeiras. Pomar, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras. Pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Aí vem as crianças, fazem uma paródia, as crianças de 5º ano. Cidadezinha qualquer, muros entre edifícios, pobres entre carros, violência, barulho, carência. Um homem corre, a mulher corre, o relógio não para, mas o trânsito para, às 7h15 da manhã. Eita vida apressada, meu Deus. Então, as crianças conseguiram perceber bem. E agora eu queria convidar vocês, né? Nesse final dá tempo? Dá sim. Então, olha só, gente, eu trouxe aqui uma opção de livros e a gente preparou aqui, ó, tem vários poemas aqui. A gente preparou aqui uma cestinha com um brinde e um poema para vocês pegarem e pedir para algumas pessoas abrirem e lerem seu poema. Não vai dar para todo mundo, mas algumas pessoas que queiram.
ler o poema que pegaram aqui, por acaso. Então, ao final, pessoal, por favor, só preencham a avaliação. Os que vão ficar, a gente só precisa de um tempinho. E quem quiser ver os livros, nós vamos colocar aqui fora. Isso. Aí vocês podem manusear, pegar referências, enfim, vai ficar aqui fora à disposição. Vai abrindo quem pegou, para ver se algumas pessoas, pelo menos umas 3 pessoas, levantam para ler Só o poema. Antes de sair, né, nós vamos também juntar todo mundo para a gente tirar uma foto desse momento, tá ok? Porque tem uma coisa, gente, eu li poesia aqui o tempo todo para vocês, né? Isso é muito importante na poesia, né? O dizer a poesia, o falar a poesia, pelo prazer de dizer as palavras que são rítmicas, que são sonoras, que trazem ritmo, que trazem imagens. Então, eu gostaria, assim, de pedir que as pessoas, algumas pessoas que gostaram do poema, que receberam, levantassem e dissessem esse poema como se esse poema dito fosse um presente para nós que estamos aqui. Quem que gostaria de ler? Tem um microfone aqui. Quem gostaria de fazer essa degustação de poesia? Isso, não usei a palavra, essa mesmo. É como se fosse um presente aqui, tá, gente? Ela vai estar dando com a alma dela, com a fala dela, com o olhar dela, com a respiração dela, um presente para a gente, presente poético. Tempo de dentro. Dentro da gente moram muitas coisas. O coração, o pulmão, o estômago. Moram também nossos sentimentos, a dúvida, incerteza e medo. As palavras engasgadas, as conversas atravessadas, os apertos e desacertos. Coisa que a gente não quer falar, a gente deixa lá dentro. E ficam, sem hora para sair. Só a gente sabe a hora de falar uma coisa guardada, no tempo de dentro. Ninfa Parreira. Ai, que lindo. Passa para ela aqui, ó. Ela aqui também. Quem que queria aqui que levantou? Foi você, né? Era o mesmo. Era o mesmo? Então, porque tem repetido. A gente não sabe o que saiu para cada um, porque a gente repetiu. Vem para cá, ó, perto de mim. Vem para cá. Boa tarde a todos. Se alguém me perguntar do que gosto para lanchar, de imediato respondo, pão de queijo quentinho e, em seguida, a boca adoçar, paçoca, brigadeiro e guaraná. Se alguém me perguntar o que é bom para lanchar, eu respondo devagar, frutas, legumes, hortaliças, paçoquinha, nem pensar, mas um salgadinho viria a calhar. Muito bom. Esse poema é daqui do material do Sistema Etapa. Muito legal. Vai, quem mais? Vamos lá, mais uma pessoa. Vamos embora, gente. É isso, vira para lá. É 1º de maio, Dia do Trabalho. Eu planto nossa amizade, você semeia alegrias. Eles colhem muito amor. Eis a lavoura perfeita para um bom agricultor. Muito legal. Mais alguém quer ler? Quer ler mais alguém? Então, vou terminar aqui lendo ali uma citação da Lígia, com quem eu comecei. Vou terminar com ela, para a gente poder, então, preparar o espaço. A gente leva os livros ali para fora. Ué, pagou? Quê? Oi? Eu apaguei? Eu botei no bolso para aplaudir? Pronto, foi. Ó, só para terminar. Ó, desvendar as imagens de um poema significa recriar o próprio jogo armado pelo poeta, refazer o seu percurso. Explorar imagens com a criança, significa abrir-lhe jogos de associações de palavras, desencadear sua imaginação, devolver-lhe os territórios do devaneio. O poema
é do poeta e é dela. E a concessão desse espaço à criança significa a ampliação de sua liberdade. Obrigada, gente.